Marcia said before. And the two adverbs that I'm analyzing are, I didn't present it. Right. Você vai compartilhar, Sala? Yes, I'm trying to share. Just a second, because it's taking a minute. Wait. I don't know if... Okay, is shared? Yes. Yes, thank you. Sara, agora acho que foi. Eu ia falar isso para ampliar a tela, mas agora foi. Thank you. Okay. So, the two adverbs that I'm analyzing now are the adjective form and the adverb with suffix. Like, ele fala rápido, he speaks fast, and something in English that I think that doesn't exist, he speaks fastly. But the idea evoked is the same. And the interesting in those two adverbs is exactly this. Sometimes those adverbs can be used quite similarly. They don't have a changing of the meaning very, yes, they don't change apparently the meaning. Well, we are trying to verify if they really change it. But like the examples here, that they have the same idea, apparently, but it doesn't work like this always. For example, we have these examples where the adverb with suffix evoke the idea that doesn't exist a mediator in this relationship between the court and the institution or the people, while the form of the adjective evoke the idea that that doesn't exist this mediator, or that this relationship happens continuously. Okay, so sometimes we can use both adverbs, but not always they evoke the same idea, how I showed in the first pairs of examples. And sometimes we have the possibility to use just one of them, like in this example, that you can use the adjective but not the adverb with the suffix, and the opposite, like we can use the adverb with the suffix but not with the adjective. So our question is, what are the semantic difference and similarities between the adjective as an adverb construction that I will call AAC and the exmensch construction XMC? Because sometimes they can be used without significantly change of the meaning, but sometimes not. So what's happening here? For trying to answer this question, we are using the usage-based construction grammar that I think that everyone here knows very well. So I won't explain. And still trying to answer this question, we are using 4 corpora. 2 of them are oral text, and other 2 are written text. And what we realize in the collection of data is what we have in the collection of data is 325 token of AAC and 859 of XMC. So, okay, we have the collection of data, we have the theoretical approach, we have the question, but when we look at for the items that we can use in those constructions, we realize that some items are more frequently in one of them, the AAC, than in the other. For example, we have the variety, I think, I don't know, I don't remember how it's pronounced, but the variety of the items of the slots are bigger in the XMC than in the AAC. So our hypothesis is, considering the number and kinds of items that can appear on the slots of modifier, we propose that there is an intermediate level in the AAC that represents semantic classes, and so on,
it would explain the restriction of items in the AC. This level wouldn't exist in the XMC because there isn't this restriction. So we understand that this variety, this big variety in the XMC would be represented without a restriction, and this restriction is proposed in the linguistic knowledge by an intermediate level that exists in the AC but not in the XMC. So the architecture would be like this, more or less. And okay, we have the hypothesis. So to try to verify if our hypothesis is right, we will use a quantitative interpretative analysis, specifically constructional analysis proposed by Grice and Stefanovic. Till now, we used just the distinctive and covering constructional analysis, but not the simple one. And for this presentation, I'll show just the distinctive construction analysis of the slots of the verb in both constructions. So what we have here is the results. And we realize that some of just a few of the verbs, of the results of the verbs are not aleatory. So the p-value is bigger than we expected. That indicates that we have to amplify the corpora, the data. Mais minuto. Okay, thank you. Okay, we have the results. So how to analyze these results? We decided to use the qualitative interpretative analysis based on the exemplar theory that consider the storage of the knowledge of the experience through the closeness and distancing of the form or the meaning and sameness, and through these closeness and distancing, abstract levels will emerge from it. That explain how would happen the intermediate level that we are proposing. So I'll show you just one of the semantic classes that exist in both constructions because we don't have a lot of time. So for example, here we have the same items that apparently it would be what we need for, how can I explain? We have the same items in both constructions, so technically we will have the same idea evoked, but the construction analysis show us that it's not like this. What we have is, for example, these blue ones here are more central in the representation because this is what is more attractive. Those verbs are more attracted to XMC, and the opposite happens in the AAC. So what is happening here is that we have the same verbs, but how those are more central, the semantic class is something like cycle or steps, while the opposite is more focused on the processing or the function of these verbs that are evoking this idea. But of course, we need to look for other verbs and other slots on the construction. So our next steps, truly the step that we are now, are analyzed through simple collective analysis and other slots of the construction. And in the future, experiments to verify if those semantic aspects are psychologically real. So those analyses can be scientifically real, considering the speakers of Brazilian Portuguese. I think that I speak it very fast. Sorry, those are my references. Thank you. And is this? Thank you, Sara. Obrigada, Sara. The next. E os atributos e fazer uma reflexão sobre o tratamento da variação no âmbito da gramática de construções. Essa comunicação ela é resultado de um trabalho coletivo que vem desenvolvendo conjuntamente com a professora Marcia da Machado, que está aí na plateia. Bem, o objeto de análise são as construções formadas com agora, X agora e Y, Nesse exemplo é utilizado como marcador discursivo, visto que para chamar a atenção do leitor, um fato considerado relevante pelo escritor ou jornalista, e ela é empregada de modo, então, a conduzir uma concordância com o evento intencionado.
Além disso, percebe-se aí uma flexão verbal do futuro simples que permite uma abrangência temporal da construção, ou seja, apresenta, então, funções textuais, né? Olhando agora o segundo exemplo, essa construção agora, verbo agora, já desempenha uma função adverbial, um emprego bastante típico, né, dessa classe, ou seja, de modificadora de verbo ou de enfatizar uma temporalidade situacional. Esses dois exemplos foram para ilustrar, né, os diferentes significados possíveis para esse esquema abstrato x agora y, né, além de outros usos que vou simplificar ao longo dessa apresentação. Isso me levou às seguintes questões, né, como correlacionar a questão da aloconstrução, né, no âmbito das gramáticas de construções, como correlacionar os diferentes fatores, né, da sociolinguística a essa noção de aloconstrução e essa relação entre variação e mudança linguística. Bem, eu tenho trabalhado conjuntamente com a Marcia, né, já há algum tempo, uns 2 ou 3 anos, e a gente vem desenvolvendo esse arcabouço teórico, né, do tratamento da variação linguística. Hoje aqui eu quero me centrar mais especificamente no primeiro, que é sobre a variação de aloconstrução e metaconstrução, mas a gente tem trabalhado também com variação semelhança simbólica, variação por paradigma discursivo, a partir de duas premissas, ou por analogia, ou por compatibilização de lexemas ou colexemas, né? Bem, o corpus é esse que está aparecendo aí para vocês, né? Eu estou trabalhando com os jornais do século XIX, e os fatores controlados são esses, eu não terei tempo aqui de discuti-los, né? Somente para vocês terem uma noção do que eu estou trabalhando. Meu objetivo mais imediato é demonstrar que a noção de Cappelle, né, no caso de aloconstrução, ela pode ser correlacionada à ideia de produtividade, extensibilidade, chamada por alguns, e bem como é utilizada a noção de value impulse, ou de atributos, que isso seria um avanço dessa noção para o melhor tratamento da variação. Passo, então, a analisar os dados a isso. A partir desses dados, então, estou utilizando dados da Clare, de 2018, onde ela encontrou esses 8 subesquemas encontrados, né? Eu não terei tempo de tratar todos eles aqui, mas é só para vocês terem uma ideia do cenário e das possibilidades, né? Então, a primeira etapa de análise em qualquer trabalho de gramática de construções é essa que está aparecendo na tela de vocês, né? Onde que temos diferentes subesquemas de uma construção mais abstrata, né? No caso é a construção X agora Y, né? Que são representados por essa rede construcional que já é bastante conhecida na abordagem de gramática de construções, né? Só que esse tipo de representação, ele não explica a mudança, né? Não explica a variação, e nem quais são as construções mais representativas, né? Nesse quadro, né? Então, eu quero também apresentar uma metodologia de trabalho baseada em 4 etapas, que justamente para dar conta da variação e a sua contraparte da mudança. A primeira etapa, no caso agora a segunda etapa, né, que a primeira etapa era justamente a descrição desses subesquemas, a segunda etapa, então, consiste na correlação com a produtividade, com seus subesquemas, e a correlação com a produtividade a partir de fatores de análise. Então, tem aqueles fatores de análise, eu estou agora jogando aqueles fatores de análise a cada subconstrução dessa, e vendo tanto a sua produtividade como a sua prototipicidade. Aqui, no caso, né, a prototipicidade está sendo olhada em relação à categoria de origem, né? No caso, construção adverbial, até ela vai se modificando, deixando de ser menos adverbial. Isso mostra já uma relação, né, na parte inferior, tanto uma relação, eu já começo a enxergar quais que são as mais produtivas, né, nesse quadro, e mostra também até mesmo um paradigma meio que de gramaticalização, mas que não terei tempo aqui de comentar, né? Dando continuidade à nossa análise, então a terceira etapa seria a análise das propriedades formais e funcionais desses diferentes subesquemas. Nesse exemplo aqui, por exemplo, temos uma função que estabelece uma locução prepositiva adverbial, também de circunstância, né? Também de temporalidade do elemento agora, né? Que reforça essa ideia de limite temporal, né? Então, ela é muito parecida com o exemplo 1 e 2, né? Então, após essa análise agora dessas propriedades funcionais e formais, agora chegamos a essa seguinte representação. Veja que eu estou pegando aquela primeira representação e mostrando a evolução de cada etapa que eu fui colocando, né? Então, eu tenho agora a representação da produtividade, da produtividade, e agora eu consegui enxergar, a partir das propriedades formais e funcionais, o meu primeiro subesquema, né? Ou seja, estou centrando as construções dentro de um determinado subesquema, né? Bem, dando continuidade, agora já no exemplo 8, a gente observa agora um uso bem diferente, né? Que o lexema já não atua mais como modificador de verbo, passa a atuar somente como marcador temporal, né? Isso me leva, então, a uma nova construção, ou uma nova mudança, né? Não terei tempo de destacar as duas coisas, né? Mas eu tenho a formação de um novo pareamento entre significado e forma, que eu tenho duas porções textuais, e essas construções fazendo esse movimento de comparação entre as construções, né?
adjetivo, cláusula, sentença, pronome e assim por diante. Né? Mais um minuto. Sim, sim. Uhum. Isso vai me levar, então, agora a esse novo quadro, né? Então, veja que agora eu consigo enxergar os dois subesquemas, né, dessas duas construções. Isso me leva às seguintes perguntas. Isso é uma nova construção, né? Ou se eu estou falando, então, de mudança, né? De qualquer forma, essas três etapas me fizeram levar até esse seguinte quadro. Então, eu tenho agora a especificação da variação de um lado e o quadro da mudança de outro lado. Isso também, se eu voltar lá naquela primeira análise dos dados, eu consigo enxergar essa mesma coisa agora nos resultados. Então, eu consigo pegar aqui os mesmos fatores, né, as mesmas produtividades e ver os dois subesquemas também no quadro de resultados. A quarta etapa de análise, então é a correlação desses resultados até aqui achados, né, justamente para tentar explicar o fenômeno da variação. E eu tenho trabalhado, né, conjuntamente com a Marcia, com essas três noções teóricas, né, construção, metaconstrução, só que a gente tem feito uma relação com a ideia também de paradigma discursivo, e nesse caso aqui especificamente com a ideia de velho impulso, de atributos, para especificar as aloconstruções. Dessa forma, né, a gente tem utilizado essa noção, que é representada nesse primeiro quadrinho, né, do Washington e do Lennon, e estamos fazendo, então, uma relação entre essa noção de velho impulso com a noção de aloconstruções, onde que eu tenho duas possibilidades, né, sendo correlacionadas por atributos. Então, voltando lá no primeiro quadrinho, né? Então eu chego agora a essa relação. Eu vi que a Anaíde perguntou sobre a questão pragmática, né? E eu quero fazer justamente essa discussão final. Veja que a gente precisa dar conta da noção de metaconstrução e aloconstrução ao mesmo tempo. Né? Então, quando eu olho para um atributo mais pragmático, como circunstância, por exemplo, tempo pontualizado, né? Eu consigo enxergar claramente a metaconstrução, ou seja, todas essas três subconstruções, elas têm essa ideia de tempo pontualizado. Quando eu olho para um atributo mais sintático, como, por exemplo, posição do advérbio, né, eu consigo enxergar mais claramente quais são os elementos que estão nitidamente em variação, daí eu tenho mais a aloconstrução. Então, veja que a depender do atributo que eu seleciono, ele me leva ou para a metaconstrução ou para a aloconstrução. Isso não é um problema, né, porque quando eu estou falando da aloconstrução, eu estou falando justamente de dar conta de todos esses elementos, ou seja, um espaço que me permite fazer isso. E quando eu estou falando da construção, lembra, né, que eu acabei de fazer uma associação com os atributos, e então agora eu começo a fazer uma especificação. Bem, muito obrigado, tá? Foi rapidinho mesmo, que em caso do tempo, tá? Obrigada, Marcos. Vamos passar